Hoje o vídeo é para quem gosta de videogame. Como seria a escalação da seleção brasileira no IFC 26? Infelizmente não temos nem a seleção, nem os jogadores que atuam no futebol brasileiro, ou mesmo os times no jogo, mas os principais convocados e jogadores da seleção brasileira estão sim lá, e com isso eu vou trazer aqui qual seria o time titular do Brasil baseado nas notas dadas pelo IFC. Lembrando que essas notas não são somente pela última temporada, são um conjunto do que o jogador fez nos últimos 2, 3 anos. Mas antes de trazer aqui quais seriam os 11 titulares da seleção, vamos trazer também os 10 melhores jogadores brasileiros no game, para ter uma noção também se as notas fazem sentido, se esses realmente são os 10 melhores jogadores da seleção na vida real e se a escalação tá parecido com aquilo que a gente imagina do que seria o ideal para a seleção brasileira. Vamos lá? Começando aqui pelos 10 melhores, vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar o jogador, a nota, o potencial e quanto ele custa no jogo. Em 10º lugar temos Éder Militão do Real Madrid com 84 de overall, 87 de potencial com 52 milhões de euros, o valor dele. Pensando nas lesões recentes que o Militão teve, preço e notas estão justos. Imagino que ele voltando a atuar, vai ter uma atualização, isso é importante ressaltar também. Estou trazendo aqui as notas do início do jogo. Se você estiver vendo mais pra frente, essas notas podem ter sido alteradas com atualizações que o jogo vem trazendo ao longo do ano. Mas Militão 84 tá justo, acho que ele em plenas condições físicas é até mais, né? 87, 88, mas como teve lesões graves nos últimos anos, ok. Em 9º lugar, o Ederson do Fenerbahçe, 85 de overall, potencial também de 85, o valor dele de mercado é 31 milhões de euros, mas ele foi vendido pelo City por 11 milhões de euros ao Fenerbahçe no início dessa temporada. Assim, acho que tem a ver também com o fato dele querer sair, de tempo de contrato, por isso o valor dele foi tão baixo. Mas não sei se, na vida real, se ele fosse vendido hoje pelo Fenerbahçe, ele custaria 31 milhões de euros. Acho que é um valor muito alto para um goleiro. Em 8º lugar, temos o zagueiro Bremer da Juventus com 85 de overall. Aqui temos alguns empates aqui, né? O próximo também vai ter 85 de overall, mas coloquei na ordem que aparece no jogo mesmo. O Bremer tem o potencial de 86 e vale 55 milhões de euros. É uma nota justa, pensando que também vem de uma lesão. Acho que o Bremer no auge é 86, 87, poderia ser mais, né, se não tivesse tido, e um valor baixo, porque eu não imagino que a Juventus liberaria o zagueiro brasileiro por menos de 60, 70 milhões de euros, mas tá ok aqui a nota. Em 7º lugar, Rodrigo, atacante do Real Madrid, 85 de overall, 90 de potencial, 88 milhões de euros, e aqui eu acho que tá tudo justo, tanto a nota dele, acho que tá entre os melhores do mundo, poderia até ser um pouquinho mais alto, 86, 87, mas acho que tá um pouquinho, tá ok. E o valor também faz sentido, pensando naquilo que vinha sendo especulado, que o City pagaria talvez 90 milhões de euros pelo Rodrigo, acho que é por aí mesmo. Em 6º lugar temos Bruno Guimarães, volante do Newcastle, com 86 de overall, 87 de potencial e um valor de 84 milhões de euros, um valor altíssimo. Acho que se ele fosse vendido para um clube da Premier League seria por aí mesmo, mas se ele saísse para um Barcelona, sei lá, para um time do Bayern de Munique da vida, acho que seria um pouco menos. Não sei se o Bruno tem esse valor todo por ser um volante e tal, mas acho que tá bem ok aqui também o valor dele. Em 5º lugar temos o zagueiro Marquinhos do PSG, 87 de overall, 87 de potencial, valendo aí 59 milhões de euros. Acho que, pensando em futebol, a nota dele tá um pouco alta, porque se você pensar em futebol jogado nos últimos anos, tanto o Bremer quanto o Militão, ao meu ver, estão à frente do Marquinhos. Mas, considerando que os dois tiveram lesões e o Marquinhos está num time campeão de tudo na temporada passada, eu entendo a nota que eles dão pro Marquinhos. O valor, pensando na carreira dele, se ele saísse do PSG, não é um cara muito velho também, tem 31 anos, acho que seria por aí mesmo. Então, nota ok pro Marquinhos. Em 4º lugar, outro zagueiro. Então aqui em 10 dos melhores jogadores temos 4 zagueiros. E realmente, se você fizer uma lista dos melhores jogadores da seleção hoje, os zagueiros vão aparecer lá em cima, porque a gente tem muito jogador de qualidade nessa posição. Mas em 4º lugar temos Gabriel Magalhães com 88 de overall, reconhecimento gigantesco do IFC pro Gabriel, 88 de potencial, tá no auge, 92 milhões de euros o valor do Gabriel, caso alguém queira comprar ele no modo carreira. Uma nota muito justa, o valor também para um dos melhores zagueiros do mundo,
tanto no jogo quanto na vida real. Em terceiro lugar, o Alisson, goleiro do Liverpool, 89 de overall, 89 de potencial, 55 milhões de euros o valor dele. Acho a nota honestíssima pela temporada, pelos últimos anos do Alisson. O valor, como eu disse pro Ederson, acho que eles estão jogando um pouco acima por ser um goleiro. Acho difícil que o Alisson seria vendido por esse valor, mas também nada muito absurdo. Em segundo lugar, Rafinha, 89, jogador do Barcelona, 89 de overall e 89 de potencial. Valor de 113 milhões de euros. Eu imagino que seria por aí mesmo uma possível venda do Rafinha, e a nota dele também honestíssima, assim, tá entre os melhores jogadores do mundo, não só pela temporada passada, mas o Rafinha realmente vem jogando muito bem há um bom tempo. Desde o Xavi, né, que coloca ele na ponta esquerda, eu acho que ele já tinha melhorado na última temporada do Xavi, aí chega o Hans Flick, o Rafinha melhora mais ainda, então nota justíssima para ele. E em primeiro lugar, também com 89 de overall, Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, e eu coloquei ele em primeiro pelo potencial dele, tá? Só para ter um desempate com o Rafinha e com o Alisson, o potencial do Vini é de 92, enquanto do Rafinha e do Alisson é o mesmo de 89. O Vini, que custaria 153 milhões de euros, mais ou menos, no modo carreira, acho justo pelo valor, pelo que ele fez na última temporada, né? Imagino que se for na penúltima, eu não lembro qual que era a nota do Vini exatamente, mas poderia ter sido um pouco mais alta, né? Deve ter sido 90, 91, porque ele foi o melhor jogador do mundo, e ele diminuíram um pouquinho nessa temporada, o que é justo. Acho o valor até baixo, pensando aí que o Isaac foi vendido por 130 milhões, o Vini, se fosse vendido pelo Real, seria 180 para mais. E algumas observações aqui. O maior potencial de todos é o do Vinícius Júnior, com 92. O menor potencial é o do Ederson, com 85. O maior potencial entre esses aqui da lista, né? Eu não peguei para olhar, por exemplo, do Endrick e do Estevão, mas eles podem ter um potencial até maior do que o do Vini. E para você que não sabe muito bem o que é esse potencial, é o máximo que ele pode atingir, né? Tem até um potencial dinâmico que pode alterar isso, mas geralmente é o máximo que esses jogadores vão atingir durante o modo carreira. Dentre esses 10 aqui, o menor potencial é o do Ederson, o maior de valor de mercado é o do Vini, com 153 milhões, e o menor valor de mercado também é do Ederson, com 31 milhões de euros. O Rafinha, o Alisson e o Vini, eles estão empatados com outros 10 jogadores que têm overall 89. Acima deles estão só 7 jogadores, tá? Então, olha o reconhecimento que 3 brasileiros estão tendo no jogo. Todos no top 20 aí, né? Até top 15, se você, dependendo do seu critério. Os melhores do jogo são os 2 melhores, Mbappé e Salah, ambos com 91. Em terceiro lugar tem o Bellingham com 90, uma nota, assim, ao meu ver, muito absurda. Poderia ser 86 pro Bellingham pelo que vem jogando. Haaland com 90 em quarto lugar. Quinto, Rodri com 90. Nota também inflada, ao meu ver, se você pesou as lesões pro Militão, pro Bremer, pro Rodri também deveria ter pesado e baixado aí pelo menos 2 pontos na nota dele. Dembélé também 90 em sexto lugar. Uma nota inflada por causa de uma temporada, tá? Eu não acho que a gente deve, assim como eu disse de outros jogadores, se você for pesar só a última temporada, sua nota vai ficar muito inflada ou então muito baixa, de acordo com o que o jogador fez em uma temporada, e eu acho que não é só isso na hora de você avaliar um jogador. E depois dele, o Van Dijk 90, aí eu acho, ok, esses são os únicos jogadores que estão acima de Alisson, Vini e Rafinha. Se você pegar o critério das notas, eu acho que tá justo. Inclusive o top 10 aqui da seleção não, né? Entre os jogadores brasileiros, ao meu ver, fazem sentido. Se você pegar para fazer um top 10, realmente, você vai fazer uma mudança ou outra, talvez você vai tirar o Ederson, colocar o Matheus Cunha, que tem uma nota muito próxima, vocês vão ver daqui a pouco. Você vai pensar talvez no João Pedro pela última temporada, pelo que vem jogando, mas também não acho que a longo prazo ele entraria aqui. Enfim, não vejo muito para onde fugir entre esses jogadores aqui. Lembrando também que a gente não tem os jogadores que atuam na Rússia, por exemplo. Então, o Luiz Henrique e tal, esquece. E tem os caras que são mais novos, né, que também vão ter notas um pouco menores, que é o caso do Estevão e do Endrick. Mas bom, bora lá então para a escalação aqui, qual que seria a escalação da seleção brasileira de acordo com o IFC. Eu montei aqui um 4-2-3-1 para ter um jogador de cada posição, mas obviamente se você for pegar nota por nota, poderia ter 3 zagueiros, um ala, um atacante a menos, enfim, foi só pra gente ver mesmo qual que seria o melhor de cada posição. No gol, o Alisson, obviamente. Na lateral direita, a primeira surpresa, Dodô, com 79 de overall, ele supera outros concorrentes dele, como o Wanderson e o Wesley e o Ian Couto. O Dodô é mais bem avaliado do que os 3,
Se não me engano, o Ian Couto e o Wanderson são 78 de overall e o Wesley 77. O que faz sentido porque o FIFA realmente ele menospreza um pouco, assim, faz sentido no critério deles, né? O cara que não é experimentado na Europa, geralmente ele tem uma nota um pouco mais baixa, então o Wesley chega com 77 no jogo. Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, e na lateral esquerda o Carlos Augusto, com 81 de overall, melhor do que o Caio Henrique, e acho que no jogo nem tem tantas opções assim, né? Pensando que, por exemplo, os últimos titulares da seleção foram também o Alexandre e o Douglas Santos, os dois não estão presentes no jogo, então o Carlos Augusto, da Inter de Milão, seria o lateral esquerdo titular, segundo o IFC. Como primeiro volantes, temos Casemiro ou Andrei, ambos têm overall 80, eu peguei caras que são mesmo da posição. Poderia ser o Bruno como primeiro volante, aí a gente jogar o Paquetá como segundo, que também tem 80, tem o Ederson também, que tem uma nota parecida, e aí dá para fazer esse esquema, mas como base, o primeiro volante fixo mesmo seria um desses dois, e o segundo volante seria o Bruno Guimarães. Como meia, Matheus Cunha, que tem 83 de overall, quase entrou aqui no top 10, se não me engano, ele é o jogador que vem na sequência aqui do Militão. O Matheus Cunha entra aqui como meia, 83. No ataque a gente tem, que eu já falei aqui, né, no top 10, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Pô, mas você não colocou nenhum centroavante. Tanto o Rodrigo quanto o Vini, no IFC, eles jogam como centroavantes. Então, para priorizar notas maiores, eu coloquei eles. Mas se a gente quisesse, pô, não, vamos colocar aqui um centroavante de ofício, os melhores centroavantes brasileiros do jogo são pasme, o Gabriel Jesus, até hoje, mesmo não jogando há 2 anos, ele tem nota maior do que o João Pedro, que o Richarlison. O Gabriel Jesus tem 80 de overall, assim como o Evanilson, que também tem 80. E aí vem logo na sequência o João Pedro com 79 e o Richarlison com 78. O Endrick tem 77. Lembrando mais uma vez que a gente não tem jogadores que atuam no futebol brasileiro, então o Caio Jorge não entra nessa lista, por exemplo. Mas, cara, o Gabriel Jesus tem 80 até hoje, assim, pesando as lesões, infelizmente, não, ao meu ver, não faz muito sentido, apesar de eu achar que o futebol, ele tem muita técnica, mas não pode estar acima de quem vem jogando. Por exemplo, o caso do João Pedro. O João Pedro tinha que ser no mínimo 80, 81, acho que eles baixaram muito o overall do João Pedro. Evanilson acho que até faz sentido. Bom, acho que é mais ou menos isso, não tem muito para onde fugir, como eu disse, você pode fazer uma alteração ou outra. E aí chama a atenção aqui, em relação ao que a gente imagina de time ideal para a seleção, talvez a minha única discordância seja mais o Dodô. Apesar que eu acho o Dodô ali o terceiro lateral, eu prefiro hoje o Wanderson e o Wesley, que tem notas muito parecidas com o Dodô. Na lateral esquerda, acho que o Carlos Augusto seria uma opção bem honesta, eu quero ver ele com a seleção brasileira ainda. Acho que faltou o Ancelotti dar minutos ao Carlos Augusto. Como volantes realmente é o Casemiro e o Andrei, e do meio pra frente é isso mesmo se você for pegar os melhores. Claro que depende do modelo de jogo, se nós vamos jogar com 3 volantes, ou 3 atacantes, 2 só, se vai ser um 4-4-2, se vai ser um 4-2-3-1, tudo isso depende, mas eu acho que assim, faz sentido as notas, a escalação que seria no jogo, o jogo tá bem criterioso ao meu ver. Acho que o Casemiro ficou com a nota um pouco baixa, por mais, só que assim, pesa muito o momento do United, né, isso acaba baixando a nota dele, mas poderia ser aí tranquilo, 81, 82, até um 83 ao meu ver. Matheus Cunha também poderia ser um pouquinho maior, no mais eu acho que é isso mesmo, as notas foram bem justas ao meu ver, mas eu quero saber a sua opinião, concorda aí com as notas do IFC? Qual seria o seu time titular na seleção brasileira? Se você concorda que esses são de fato os 10 melhores jogadores também do Brasil. E apesar de não ter vários jogadores da seleção, tem muitas promessas no IFC, e eu trouxe aqui há um tempo, mas ainda pertinente, um vídeo sobre as 10 maiores promessas da seleção brasileira. Eu explico os critérios, tal no vídeo, fica aqui a recomendação para você assistir. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal, e se inscreva para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.